Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente. Bora falar sobre Decision to Live, do Chan-wook, que é o diretor de Oldboy, no caso. E aqui a gente acompanha um detetive que ele está investigando o homicídio, aparentemente um homicídio, e ele passa a ficar cada vez mais próximo e mais apaixonado pela principal suspeita desse caso, que é a esposa desse cara que foi morto. O filme vai mesclar ação, suspense, romance, ele puxa para uma poética que se constrói por meio de detalhes. Então, bora falar sobre esse filme. É um filme que trabalha basicamente com transformações e transmutações de sentimentos, de situações, o que justifica então essa mudança dentro da própria direção, que também se transmuta no decorrer do filme e modifica até o próprio ritmo. A intenção é demonstrar através da mutabilidade uma espécie de gradiente, que vai avançando, que vai retroagindo nas relações humanas, e através da mutabilidade das relações, o roteiro questiona como proximidades podem afastar pessoas e afastamentos podem aproximar essas pessoas, dando um poder bem grande para os sentimentos, como se eles fossem molas transformadoras dos personagens. O detetive, o personagem principal, ele inicia o filme, por exemplo, com uma preocupação muito grande, em resolver os crimes que estão pendentes, até mesmo aqueles que já foram deixados de lado. E quando ele se apaixona, por exemplo, pela moça, no caso, ele permite que ela se safe ali do crime que ela cometeu, sabendo muito bem que ela cometeu sim. Enquanto ela inicia o filme sendo pragmática, disposta a fazer o que precisa fazer para se safar do crime, mas no fim ela desenvolve sentimentos por ele, comete outro crime só para se aproximar dele, correndo o risco de ser detida, de ser presa, já que ele aparentemente não ia proteger ela dessa vez. É bastante assim, vou chamar a atenção, que é bastante interessante como a esposa do detetive é retratada como alguém também bastante pragmática, que tem uma tendência para questões mais exatas, de quantificar questões, e transforma até mesmo o sexo entre eles em algo muito conformado, que mesmo brigados ou mesmo distantes, eles deveriam fazer sexo uma vez por semana. Enquanto a Seo-hae, a suspeita, ela também é pragmática, ela vai transformar o objetivo escondido em sentimento para tentar atingir o que ela deseja. O filme aqui dialoga bastante sobre o poder de certos tipos de comportamento, de certo modo, em que esse pragmatismo sentimental da esposa leva a um esfriamento do casamento, enquanto o sentimento fingido leva ao sentimento de fato por parte da Hae. Mas assim, o que realmente faz acontecer a transmutação para Hae é quando ela percebe, na verdade, a transformação do Hae-jun, que é esse detetive. Ele é retratado como alguém bastante aplicado ao trabalho, ele tem uma parede de casos não resolvidos dentro de casa que tira completamente o sono dele, e quando ele descobre toda a verdade sobre ela e diz para ela jogar então o celular fundo no oceano, é o momento que ela entende o sentimento dele por ela, e é o que ela na verdade vai encarar como se fosse ele falando te amo para ela. E isso transforma ela também, porque ela sempre foi usada ou então envolvida em crimes lá no passado dela por outros homens, enquanto ele está disposto a não prender ela, passar por cima disso, justamente devido aos sentimentos que ele tem. Enquanto ela era usada pelos outros homens da vida dela para o crime, o detetive faz justamente o oposto disso, até safa ela. E é bastante interessante a finalização do filme quanto a essa questão de jogar o celular bem fundo no oceano. A questão de profundidade é importante. E isso é um sinal do vínculo entre eles, da prova do vínculo entre eles. É a prova do crime, ao mesmo tempo que é a prova do amor pelo áudio que tinha dentro do celular. O simbolismo que existe é que ela comete o suicídio cavando uma espécie de cova rasa na praia. É raso, mas depende. Quanto maior a maré for ficando, mais profundo vai se tornando. Exatamente como um símbolo do vínculo que existiu entre os dois. Como eu te amo, para ela, foi o jogar o celular fundo no oceano, ela comete o suicídio de uma maneira que sinaliza esse amor que é fundo, que foi se aprofundando.
Essa correlação entre morte e amor é feita várias vezes dentro do filme, durante o filme. Primeiro alguém diz que um tal criminoso tem ideias tão lindas que se ele for pego, ele vai cometer suicídio, né? Aproximando então esse suicídio de uma espécie até de poética, que aproxima o fato de que é como se a Rey ela tivesse sido pega não só no crime, como no amor também que ela sentiu e no crime que ela cometeu para poder se aproximar do Rei Jun. Existe então outra correlação entre morte e amor, morte e misericórdia. Por quê? Porque ela é uma enfermeira que dá aquele medicamento, aquela pílula lá, que mata pessoas que estão à beira da morte, como uma espécie de cuidado, né, de alívio do sofrimento carnal. Então o filme aproxima isso também. Quanto ao suicídio em si, existe um outro simbolismo, que é o das ondas, que eu achei muito poético mesmo. A maré ela vai ficando alta através das ondas, correto? E no filme as ondas são mencionadas 2 vezes, se eu não me engano. Que a tristeza atinge as pessoas como ondas e o luto também, que é basicamente então o que vai aproximar as jornadas da Rey e do Rei Jun. O luto e a tristeza do Rei Jun vai crescer através de ondas, porque através de ondas a Rey morreu também. Entende? Então, além da proposta do filme ser o de criar, na verdade, transmutações e transformações, ele parte disso para criar encontros e desencontros e de um jeito bastante poético, eu diria, demonstra que às vezes o encontro entre os sentimentos só encontra espaço na vida no desencontro dos corpos físicos. Mas o filme demonstra essas proximidades e esses distanciamentos, inclusive, desde o princípio dele. Enquanto o detetive está investigando o caso, ele usa um binóculo e aí é como se ele estivesse literalmente na sala onde ela está, embora, obviamente, ele não estivesse. Quanto mais investiga para saber se ela cometeu esse crime ou não, mais próximo ele vai se tornando, mais próximo ele se sente dela e da rotina dela, criando situações muito cotidianas num contexto de crime de investigação. O descompasso entre eles, que se dá principalmente pela questão da linguagem, poderia vir a gerar um distanciamento, mas acaba gerando proximidade, porque ela sorri quando ela se sente insegura com a língua, e aí isso gera situações de flerte, de simpatia um pelo outro. O Rei Jun ele tem bastante dessa vibe de ouvir muito suspeito, né, até demais, o que faz ele tentar entender o criminoso. O que faz dele, sim, um bom detetive, muito dedicado, que até mesmo refaz os passos do criminoso, mas ao mesmo tempo em que ele faz isso, é como se ele estivesse com a pessoa, se aproximando cada vez mais dessa pessoa, compreendendo ela e não só enxergando seus passos. A observação atenta dele faz ele se envolver a ponto de perder o sono com crimes não resolvidos ou se envolver sentimentalmente, como foi o caso com a Rey. Ela percebe e capta essa possibilidade e começa a criar situações, forjar situações para que ele se sinta cada vez mais solidário a ela e mais próximo a ela. É o que ela faz quando finge que está chorando ou quando fala para o gato trazer o coração do detetive para ela porque ela quer esse coração. Quando ela vai matar o marido lá na montanha, ela usa as dicas do próprio marido e toma o caminho mais difícil enquanto o marido vai pelo caminho mais fácil. Por que ela faz isso? Ela faz isso para cometer esse crime que vai encabeçar, que vai coroar o filme. É um paralelo meio torto, porque é justamente o que o filme propõe. Ele propõe paralelos tortos entre os personagens, de que enquanto o Rei Jun refaz o caminho para compreender e solucionar crimes, ela refaz o caminho para cometer tais crimes. Então tá. Outro simbolismo bastante presente, eu diria assim, no filme, é o do olho, né? Com a gente sendo constantemente levado a olhar para o olho do marido morto, ou para o olho do peixe, ou para o olho do detetive quando ele pinga o colírio constantemente. O detetive diz que grande parte dos mortos ficam com os olhos abertos e que a intenção da investigação é pegar e prender quem o morto viu por último, ou seja, prender o culpado. A poética da coisa é aproximar a morte presente no filme com o olho, né? Como se o detetive, de certo modo, morresse a cada coisa que ele descobrisse sobre a traição da Rey e também sobre o suicídio dela, fazendo então ela ser a culpada pela morte do marido e por esse luto que o detetive vai sentir a todo custo.
Mas enquanto o marido viu ela antes de morrer, o Rei Jun não viu a Rey antes dela morrer, aproximando e distanciando situações parecidas e completamente distintas. Park Chan-wook, ele domina muito do cinema, é claro, é perceptível. Eu gosto demais da Criada, de Old Boy também, e ele consegue trazer um misto de sentimentos no que ele faz, e ele sabe muito bem traduzir o roteiro dentro da direção dele. É um diretor que entende muito bem que filmes não são apenas ilustrativos, e ele usa a direção para transmitir o roteiro, fazer sentir o roteiro em outro nível. Dito isso, você percebe aqui em Decision to Live que quando o roteiro vai mudar o propósito, a direção se modifica até mesmo dentro do próprio ritmo para acompanhar o que está sendo mostrado. O que é tecnicamente impecável, mas acontece que quando o filme sai daquela pegada investigativa e entra então no romance, o ritmo se perde um pouco e quando ele tenta retornar para o ritmo de antes, o ritmo já parece deslocado e a história começa a soar como se fosse enfadonha, porque parece que está dando voltas, já que acabou retornando para o mesmo estilo de roteiro e direção de antes, apesar do contexto dos personagens ser completamente diferente do que era antes. Isso faz dar a sensação de que o filme ele poderia ter sido extremamente mais curto. Apesar de que, se você for analisar cena a cena, as situações e tudo mais, quase tudo realmente fez o filme avançar. Então não tinha coisa a ser eliminada. Mas a técnica é realmente muito boa. Eu gosto muito do ritmo do início do filme, eu gosto muito como o roteiro e a direção não perdem tempo em solucionar cenas. As cenas do início, elas têm curtas durações, propondo diálogos muito breves, que eles são até mesmo cortados, e eles continuam na cena seguinte, garantindo uma continuidade entre cenas, e um dinamismo muito incrível. Como parte da proposta do filme é justamente aproximar situações, a direção ela consegue aproximar perspectivas. É genial, genial. Tipo, mostra olho, cima, baixo. Esse dinamismo consegue construir, na verdade, uma espécie de suspense e até mesmo de ação na investigação e, assim, uma imersão que ela é gigantesca, é muito interessante. Eu não sei se foi um erro de captação de áudio, eu creio que fortemente não foi, mas até mesmo o áudio ele soava como falho, realista. Tipo lá nas escadas em que ele ecoava de um jeito não muito ideal para o cinema, transpondo a gente para dentro da cena em si. Vou chamar a atenção novamente, sim, para o fato da cena do binóculo e de como a questão da proximidade foi retratada dentro do filme, colocando o personagem literalmente dentro do contexto. O diretor também tem outros artifícios para criar conexões, complementariedades também dentro dos personagens. Ele gosta muito de usar o foco da câmera para criar continuidade narrativa, focando em um personagem depois no outro, né? Focando e desfocando, criando uma complementariedade entre um e outro, como se eles se complementassem naquele contexto. A perspectiva se complementa. Ele também usa movimentação e angulação de câmera para criar contextos e conexões. No mercado, conforme ele movia a câmera, ele ia criando enquadramentos que punham os personagens lá em conexões diferentes entre eles. Eu achei interessante que o filme se propõe a ser, a princípio, meio investigativo, e ele vai se transmutar. Então, apesar de ele abraçar a ação em alguns momentos, tipo em perseguições dentro do filme, o filme não se perde nesse épico, porque não é próprio dele. Mesmo nessa situação de correria e tudo mais, ele ainda mantém um ar meio que de mistério, de gravidade, uma densidade própria até na música. Beleza? Achei genial. A Quinta Sinfonia Mahler é trazida pelo marido morto da Rey. Ele diz que você pode conseguir chegar no topo da montanha antes de determinado momento ali da sinfonia. Eu acho que é isso que ele fala. A montanha, a escalada, todo esse trajeto é um símbolo das mais variadas conexões do filme, correto? E é bem interessante, porque vários filmes têm feito isso, usado obras diferentes para traduzirem os espíritos desses filmes. Drive My Car fez isso, O Sacrifício do Servo Sagrado também, e outros vários filmes fazem isso. A coisa toda com as sinfonias do Mahler é que elas são sinfonias muito densas,
grandiosas, gigantescas, precisa de muitos músicos para tocar elas. Elas são cheias de conexões, misturando beleza e tragédia, poesia de paz e de crime, notas altas, notas baixas, som fortes, som fracos, e a coisa toda se alterna muito rapidamente, muito inesperadamente, que traduz muito do espírito de Decision to Live. As situações, elas se transmutam, existe amor dentro do crime, fraqueza na força, e tudo é muito poético. E isso também traduz a mudança de ritmo dentro da direção e dentro do roteiro. Outra característica do Mahler, que é esse criador dessas sinfonias, é que ele produziu muitas sinfonias que são darks, mais sombrias, funestas, mas que mesmo assim consegue traduzir paz e coisas bonitas. É muito legal, né? Mas a gente finalizou o nosso papo, beleza? Se você curte conteúdo de filmes, dá uma olhada na nossa playlist aqui do canal, tem bastante conteúdo por lá, review, análise, explicação, aproveita e se inscreve por aqui, ativa o sininho, porque eu quero te ver nos próximos vídeos, eu espero te ver nos próximos então e até mais.